Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho. E o objetivo deste canal é trazer informações relevantes para você a respeito desse assunto tão presente, tão importante na vida de todos nós. Hoje nós vamos falar a respeito dos riscos psicossociais, que está aí tirando o sono de muita gente e o pessoal está realmente muito alvoroçado com esse negócio dos riscos psicossociais como se fosse uma coisa nova. E nesse vídeo a gente vai deixar bem claro para vocês que isso não é uma coisa nova e que é muito simples de se tratar essa questão da questão dos riscos psicossociais, que está entrando em vigor agora, entrou em vigor, na verdade, já no dia 26, né? Nós vamos deixar bem claro para vocês aí que isso é uma questão que já deveria estar sendo abordada, que já deveria fazer parte dos nossos planos aí de análise ergonômica, dos nossos PGR, inclusive, porque o PGR já aborda questões ergonômicas e as questões psicossociais fazem parte da ergonomia. Então, isso precisaria já estar presente. Peço para você que já, se não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like e já compartilhe o vídeo para garantir aí, né, não esperar até o final, para que depois, sei lá, você esquece, vai fazer outra coisa e acaba não deixando o like, tá? Então já aproveita, já clica aí logo no like aí, já compartilha esse vídeo para outras pessoas, porque esse assunto está aí muito borbulhando, né, muito presente aí. O pessoal está discutindo bastante aí nos grupos de RH, de segurança do trabalho. Então é muito importante que mais pessoas discutam isso e estejam cientes aí do que realmente precisa ser feito, tá bom? Então fica até o final que a gente vai desvendar aí todos os mistérios aí a respeito dos riscos psicossociais. Então vamos lá. O que seriam então os riscos psicossociais, né? São as condições de trabalho que podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Eles surgem da interação entre o trabalho, o ambiente, a organização e as capacidades do trabalhador. Nós precisamos tratar o risco psicossocial nessa questão aí, nessa legislação nova, entre aspas, né, como um risco comum que a gente já trata. Você, técnico de segurança, engenheiro de segurança, você já não trata o ruído, você já não avalia o ruído, já não levanta o ruído. Então, o risco psicossocial, nesse caso específico, nós vamos tratar da mesma forma, tá? O que seria essa obrigatoriedade, então, que a NR1 trouxe, né? Então, essa nova redação da NR1, que estabelece as disposições gerais, a NR1, como vocês já sabem, ela traz ali o PGR, né, nas suas definições, no seu texto ali, e ela também especificou agora que vão ter os riscos psicossociais que vão precisar estar incluídos no PGR. Mas ela não detalha nada a respeito disso. Ela só comenta, né, ela só cita que tem que ter os riscos psicossociais presentes ali no PGR. O que acontece? Está tendo muito problema nesse sentido, né? Muitos problemas aí relacionados com estresse, com burnout, com outros tipos de doenças aí que podem afetar o psique da pessoa e essas doenças elas podem estar relacionadas com o trabalho. E aí tem um ponto chave que nós todos precisamos observar com muito cuidado essa questão, tá? Elas podem estar relacionadas com o trabalho, né? E isso acaba gerando tá gerando uma controvérsia muito grande, porque nós precisamos, o que está dizendo lá na lei? Que o PGR precisa abordar os riscos psicossociais. Então, se a pessoa está fazendo o inverso disso, vou dar um exemplo. A gente não chega lá, por exemplo, e fala assim, eu tenho perda auditiva, né? Olhe bem, o funcionário tá tendo muitos casos, não é nem o funcionário, tá? Estamos tendo muitos casos de perda auditiva no trabalho, com trabalhadores. Então, as pessoas estão fazendo audiometria e está se identificando que tem muitas pessoas que estão com perda auditiva. Beleza. A gente já sabe que tem uma epidemia, vamos dizer, de perda auditiva nas empresas. Isso é um fato nesse caso hipotético que eu estou dizendo, tá bom? Aí, beleza. O governo vai lá e fala assim, olha, vocês não estão identificando corretamente os riscos relacionados com o ruído, que seria um possível causador da perda auditiva. Vocês precisam começar
a colocar ruído no PGR de vocês. Tá bom, beleza. Prazo vai ser, nesse caso aqui, 26 de maio, né? Entra em vigor em maio, né? Mais especificamente no dia 26. Entrou em vigor já, na verdade, né? Porque esse vídeo está saindo, se tudo correr bem, ele sai hoje, dia 30. Né? Então, estou gravando ele no dia 30 e se tudo correr bem, ele vai sair hoje, no próprio dia 30. Então, quer dizer, já entrou em vigor, e isso é um ponto que a gente vai abordar aqui, porque o pessoal está fazendo confusão com isso, tá? Então, já entrou em vigor, dia 26 de maio, essa nova redação da NR1 aí que aborda os riscos psicossociais. Então, voltando lá para o nosso caso hipotético do ruído, se identifica que estão tendo muitos problemas de perda auditiva, tá? Aí, nesse caso hipotético, o governo vai e diz para a gente que a gente precisa começar a tratar o ruído dentro do nosso PGR, que a gente não está tratando, tá? E estão tendo muitos problemas de perda auditiva e a gente precisa colocar lá no PGR os riscos relacionados com o ruído. Nosso exemplo hipotético. Beleza. Aí, agora voltando bem mais próximo da nossa analogia aqui com o que está acontecendo aí no geral dos riscos psicossociais. O que a empresa faz? Contrata uma fono. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não, né? Eu explico. Nessa questão dos riscos psicossociais, estão relacionando com psicólogos. Não é isso, pessoal. Não é isso. Seria muito mais ergonomistas do que psicólogos. Nós estamos falando dos riscos. Nós não estamos tratando ainda os problemas. Nós ainda não estamos tratando as pessoas que estão doentes. Isso é uma outra coisa. Isso já acontece. Se a pessoa está doente, ela já é diagnosticada e ela já faz um tratamento psicológico. O que a NR1 está dizendo é que você precisa identificar os riscos psicossociais. Ok? Seria a mesma coisa de você ter uma epidemia de problema no pulmão, em vez de você ir lá e fazer avaliação quantitativa dos agentes químicos, avaliação qualitativa do manuseio do agente químico, avaliação quantitativa dos aerodispersóides, verificar se esses produtos são prejudiciais ou não à saúde, se tem limite de tolerância, se não tem, verificar as normas internacionais, as FISPICs, tratar os produtos químicos? Não. Você contrata um pneumologista e coloca lá na empresa. Não é isso. Nós precisamos ver os riscos. Aí, outro dia eu estava conversando com um engenheiro amigo meu, engenheiro bom pra caramba, perito judicial, e é um cara que é bem desenrolado. Aí, depois, pensando no nosso assunto, eu percebi que ele também não sabe o que ele está falando nesse sentido. E eu não estou dizendo assim, não leve a mal isso que eu estou dizendo, eu não estou levando para um lado assim que tipo, nossa, eu sou bonzão e as pessoas são burras. Não é nada disso, pessoal. Eu estou dizendo assim, que precisa se abrir um pouco mais a mente. Por quê? Porque esse engenheiro ele falou o seguinte, ele falou, mas nossa, a gente está vivendo uma sociedade que está muito estressante, né? O pessoal está consumindo muito internet, vídeos e política e está deixando o pessoal estressado. E como que você vai saber? Olhe bem, como a gente vai saber que a doença é relacionada com o trabalho? Exatamente é isso que o Ministério do Trabalho quer, quando ele colocou lá na NR1. É exatamente isso. Exatamente. Nós precisamos identificar riscos. Então, a hora que uma pessoa adoecer, eu tecnicamente não identifiquei, por exemplo, riscos naquele ambiente de trabalho. O que o médico vai fazer? Ele vai pegar aquela pessoa que adoeceu e vai já começar a investigar possíveis causas do problema dela fora do trabalho. Agora, se eu tenho um ambiente que eu já identifiquei lá, que eu tenho um chefe que está pressionando demais, se eu identifico que a pessoa está fazendo muitas horas extras, ela não vai quase para casa mais, vocês vão falar assim, mas hoje isso não acontece. Gente, eu conheço, eu tenho empresa que eu atendo, empresas que eu atendo, que acontece isso. Tem gente lá, a menina da RH, semana passada estava me falando, tem pessoas lá que estão trabalhando sábado e domingo já faz um ano, entendeu? Sem folga, 7 dias por semana. O cara, ele tem uma folga, assim, esporádica. Outro dia, eu estava vindo de Itu
e eu parei numa churrascaria ali, comer um negócio, e o cara, eu tava no caixa pagando, aí a pessoa me pediu carona. Falou, você tá indo aqui nessa rodovia, eu vou pra lá, você me dá uma carona? Eu dei carona pro cara. Aí ele me falou o seguinte, faz 10 anos, trabalha ele é churrasqueiro, né? Trabalha lá na parte da churrascaria mesmo. Aí ele falou para mim que faz 10 anos que ele não folga, não tira férias, não faz nada. Entende? Isso, risco psicossocial. Estão entendendo? Eu tenho lá um trabalho em linha de produção, por exemplo, e que se a pessoa parar para ir no banheiro, para a linha, né, inteira, e eu não tenho substituto, eu não tenho outra condição. Então, vocês entenderam a situação ou não? Tem uma linha que se eu tiro uma pessoa, ela para a linha de produção, beleza? Aí, aquela pessoa não está muito bem do estômago naquele dia, por exemplo, e não tem substituto. Se tirar uma pessoa, parou, ficou 5 minutos fora, eu paro a linha de produção inteira. O que acontece? Aquela pessoa ela fica pressionada, ela não pode parar. Se ela tiver com diarreia, ela não pode trabalhar, por exemplo, porque se ela diarreia, ela não vai trabalhar mesmo. Mas acho que deu para entender, né? A pessoa não está muito bem, está com algum problema, tal, não está rendendo naquele dia. Eu tenho um ritmo excessivo controlado, por exemplo. Tá? Controle muito rígido de produtividade. Isso é risco psicossocial, tá bom? Gente, eu me formei em 2004. Comecei a trabalhar com isso em 2005. Esses dias eu estava aqui, vendo minhas coisas antigas que eu tenho. Tinha uma apresentação da CIPA que a gente usava já em 2006, 2007. Lá tem risco psicossocial dentro dos riscos ergonômicos. Então, não tem novidade nenhuma nisso, tá? Esse assunto, qual é o problema dele? É um tema espinhoso, as empresas não querem tratar, porque sabe aquela história de quem procura acha? Exatamente por quê? Porque está procurando no lugar errado, está fazendo do jeito errado. Eu preciso identificar os riscos psicossociais. Para que eu identifico um risco? Para mim tratar, para mim eliminar, para mim não ter o problema. Eu não quero ter dentro da minha empresa a pessoa com burnout, entenderam? Não é uma questão. Não adianta eu ficar tratando as pessoas para sempre. Né? Não é essa a questão. A questão é identificar os riscos. É isso que a norma está pedindo. Identificar os riscos e, dentro da metodologia ali de avaliação de gravidade, probabilidade, aquela que a gente já costuma fazer, né? Que a NR1 pede lá no PGR, a gente quantificar, de uma certa maneira, a probabilidade e a gravidade desses riscos. E pronto, se eu identifiquei, eu preciso resolver. É um encarregado que está forçando demais a barra por conta própria, está assediando os funcionários. Isso para a empresa, para a pessoa do RH, para o profissional, um gerente, um diretor, ou até para o proprietário da empresa, uma empresa pequena, muitas vezes acontece muito isso aí, tá? De repente é importante você que tem uma empresa pequena ali com 5, 10 funcionários, ali uma loja, alguma coisa, um supermercado, às vezes você não está percebendo que você está tratando as pessoas de uma forma que está trazendo ali para elas um problema psicossocial, que está sendo para ela um peso trabalhar ali naquela empresa. Às vezes você pode achar que, nossa, eu sou o melhor patrão do mundo porque eu pago salário em dia. Isso não é o suficiente. Muitas vezes a pessoa ela está se sentindo assediada, ela está se sentindo maltratada, ou você está forçando demais o ritmo em cima da pessoa. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Quem pode identificar isso? Pessoal técnico. Não é médico que vai fazer isso. É a avaliação de risco. São riscos ergonômicos, tá bom? Então isso tem que ser tratado dentro de uma análise ergonômica do trabalho. Pode ser uma análise prévia, e aí o técnico de segurança mesmo, o engenheiro de segurança ali que está fazendo o PGR, já pode tratar essa questão numa análise prévia, uma coisa mais superficial, vamos dizer. Se identificado riscos, aí talvez uma ergonomista, uma pessoa mais especializada nessa área pode se aprofundar mais, da mesma forma que a gente já faz análise ergonômica, lembra? A gente já não faz assim? A própria NR1 ela já prevê que você faz uma análise ergonômica preliminar. Se você identificar riscos, parte para uma análise ergonômica do trabalho, completa, feita por um ergonomista. Então, os riscos psicossociais estão ali dentro dessa análise ergonômica preliminar. É a mesma coisa, tá?
Então a gente trata os assuntos da mesma forma. Identifiquei os riscos, aí que eu vou partir para a doença. Está se invertendo a questão. Está já indo direto atrás do psicólogo. É bom? É. Mas não é isso que a NR1 está pedindo. Você pode ter aí uma estrutura enorme dentro da sua empresa, tratando de riscos psicossociais e não está atendendo NR1. Porque você tem lá psicólogo, você já está fazendo atendimentos, já está melhoria do bem-estar dos funcionários, mas aí você está agindo do final, né? Que é ótimo. E eu estou falando, isso não é perdido, é um ótimo trabalho, é excelente, vai prevenir, vai melhorar, mas você precisa demonstrar no seu PGR se você tem ou não riscos psicossociais, tá bom? Isso é muito importante. Então, esse entendimento, ele é primordial aí para tratar essa questão, tá? Esse aumento dos problemas aí de saúde mental, o pessoal relacionou eles muito com a pandemia. Eu estava conversando com uma psicóloga esses dias e ela estava me falando, que ela é psicóloga especializada no trabalho, e ela estava me dizendo que realmente, de fato, agora, depois da pandemia, teve um aumento nos burnout, nas depressão, nos problemas aí relacionados aí com problemas mentais aí, né? Problemas de saúde mental. E provavelmente é isso também que o governo já está querendo atacar antes que vire uma coisa mais séria, porque realmente está uma epidemia disso aí. Ela diz que são dados aí confiáveis que apontam que esses riscos têm aumentado muito e, de fato, nós precisamos trabalhar isso dentro das empresas para que não pare tudo, né? De repente aí todo mundo, imagine, afastado aí por problemas mentais, nós vamos ter graves problemas aí, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aí, porque eu estou vendo uma confusão muito grande, o pessoal está, como eu já falei, está invertendo o negócio, então já está atacando, já está assumindo que tem um problema e está atacando o problema antes de identificar, né, o problema em si, a causa do problema, né, o risco do problema, e simplificando a questão, seria mais ou menos como tratar um risco como os outros, físico, químico, biológico, tá? Os riscos ergonômicos, da mesma forma que a gente já faz. É isso que entrou em vigor, a NR1 está pedindo. Só foi prorrogado porque as pessoas não entenderam o que precisa ser feito, né? Tem algumas atividades que, por si só, elas já são estressantes. Por exemplo, eu acho que não precisa de análise muito aprofundadas para saber que um caixa de supermercado de grande circulação, de grande movimento, é uma atividade que é estressante, né? Então, é só um exemplo que eu estou citando aqui, né? Então, temos que tratar isso como um risco, como os outros, avaliar, quantificar e criar um plano de ação se for identificado algum risco. Se não identificar, coloca que não foi identificado e acabou. Você só precisa depois demonstrar como que você chegou naquela conclusão. Não pode ser da cabeça, né? Então, não pode, tem que tomar um pouco de cuidado para não ter aquela tendência de proteção da empresa e não relacionar um risco no seu PGR. Você, profissional da área, você precisa ter muito critério para você avaliar e você ter ferramentas para você dizer, olha, eu cheguei à conclusão que não tem riscos psicossociais nesse levantamento que eu fiz aqui, entrevista com as pessoas, dados que eu levantei na empresa, e eu consegui chegar a essa conclusão tecnicamente, demonstrar, né, guardar isso aí, deixar guardadinho lá, para dizer que você não identificou. Do mesmo jeito que você não vai lá, você não faz uma dosimetria e não guarda o histograma, não anexa no documento, é a mesma coisa. Né? É exatamente a mesma coisa. Você só vai demonstrar como que você chegou naquela conclusão e apontar lá, se não tiver risco, apontar que não tem risco e pronto, e está resolvido, tá? A questão aí dessa prorrogação, já terminando, né? Essa prorrogação, na verdade, entrou em vigor, não é que prorrogou o prazo da entrada em vigor, entrou em vigor 26 de maio, conforme o previsto. A única coisa que mudou é que as empresas vão ter um ano de prazo aí para se adaptarem, tá? Que não vai ser multado. Então, se o fiscal chegar na sua empresa semana que vem, ou pedir por e-mail, né, que tem muita fiscalização agora por e-mail. Se ele pedir por e-mail para você, ou chegar na sua empresa e pedir o PGR, você entregar o PGR sem as avaliações de riscos psicossociais, ele vai notificar, tá? Ele vai notificar você, ele só não vai multar. Só não vai ter o dinheiro, mas você vai ser notificado e ele vai te dar um prazo para você. Você tem que cumprir. Você tem um ano sem multa, mas você já tem que fazer. Já tem que estar no PGR, já tem que abordar, tá? Você só não vai ser multado. Lembra do e-social?
Teve gente que falou, deram o prazo de 1 ano para se adaptar. Eu vou ser bem sincero, hoje nós estamos já em 2025, o negócio começou lá em 2020 e 2022, até hoje eu conheço empresas reais, que eu atendo, que eu conheço, que ainda não fizeram o lançamento do e-social, tá? Isso vai ser um problema no futuro. A empresa teve, entrou em vigor na época, aí teve 1 ano para se adaptar e já passou, depois desse 1 ano, já passou 2 anos e até agora a empresa ainda não fez. Aí o que vai acontecer? Daqui 10 anos o funcionário vai se aposentar, né? E as informações não vão estar lá no sistema do INSS. Não tem opção hoje de você fazer um PPP em papel e mandar para o INSS, tá? Porque eu já vi caso assim, a empresa vem correndo desesperada pedindo para a gente lançar no sistema daí o retroativo. Aí muitas vezes não tem LTCAT, aí é um monte de problema. Às vezes a empresa já fechou e aí não tem como lançar e vai arcar com esse custo daí porque vai ter multa, vai ter as coisas, né? Então, é bom ficar atento a isso, né? Não é porque prorrogou aí a multa nessa questão aí do risco psicossocial que você vai deixar para agir só daqui a 1 ano, porque aí você vai ter problema, com certeza, porque vai ter fiscalização em cima disso. Isso realmente está um problema real, um problema sério, que tá em uma epidemia, né, desse tipo de problema, e as empresas vão ser cobradas disso, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, eu peço de novo aí para você, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo aí para mais gente ter acesso a essas informações a esse assunto que tá muito aí em alta agora, né? E coloca aí nos comentários se tiver alguma coisa, não xingando, pode colocar o que você quiser aí, que nós estamos à disposição para discutir o assunto aí, tá bom? Obrigado, até mais, valeu!